dia, crianças! Hoje na nossa aula nós iremos falar sobre diversidade cultural. O Brasil, ele é um país bastante extenso, como vocês já sabem, e devido a isso, apresenta muitas diferenças entre os seus habitantes. O povo brasileiro, ele é formado do encontro de muitos povos, caracterizando-se pela grande diversidade étnica e cultural existente. Então, a cultura de um povo, ela está baseada nos diferentes costumes, na arquitetura, na alimentação, na manifestação religiosa, no modo de se vestir e etc. Como vocês podem observar aqui nesta nossa página, nós temos aqui as 3 principais etnias que formam a população brasileira. Nós temos a etnia branca, indígena e negra. E nós temos também alguns dos costumes que nos faz diferenciar de outras culturas. Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os únicos povos que aqui viviam eram os indígenas. Existiam vários povos indígenas, principalmente no litoral brasileiro. Eles apresentavam suas diferenças como a língua e também o modo de se alimentar. Os indígenas, eles tinham uma forte ligação com as florestas e utilizavam tudo que podiam da floresta. Então, eles andavam nus ou seminus, pintavam o corpo com tinta, que era feita de plantas, e utilizavam muito o artesanato. Aqui, como vocês podem observar, estes indígenas, eles não estão nus, mas eles estão semi-nus, com roupas confeccionadas por eles mesmos. Estas roupas eram feitas basicamente de pele e pena de animais. Então, algumas influências indígenas que nós adquirimos. Nós temos influência dos indígenas no vocabulário, pois nós usamos muitos nomes como Ubiratã, Iracema, Tainá, Tijuca, Ipanema, Maracanã, Jundiaí, Capim, Caju, Pereba, Pipoca, Canoa. As canoas que usavam eram o meio de transporte mais usado pelos indígenas, As canoas que hoje nós usamos nos rios que existem no nosso país, nós adquirimos esse costume por conta dos indígenas. Temos também muitas comidas típicas dos indígenas, como a mandioca, por exemplo. Da mandioca nós usamos a farinha, com que fazemos o pirão, a tapioca e beiju. Temos ainda o caju, o guaraná, o milho, a batata doce, o amendoim, o abacaxi e o mamão. Os indígenas, crianças, também usavam ervas para a cura de alguns males. A alfa-vaca, por exemplo, que combate a prisão de ventre, e o boldo, para problemas digestivos, eram usados por eles. Eles também aproveitavam os vegetais, o barro, as escamas de peixes e as penas de animais para confeccionar várias peças de artesanatos, como bolsas, as bolsas que eram trançadas com fios e fibras, esteiras, redes, colares, pulseiras e brincos com sementes. A rede, ela era usada para dormir, entre tantas outras influências. Os portugueses também foram os primeiros europeus a chegar ao Brasil. E quando aqui eles chegaram, acharam os habitantes estranhos. Outros povos também vieram para cá, como por exemplo os holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, árabes e poloneses. Como vocês já sabem, eu já falei isso em outras aulas para vocês, os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Então, vieram vários povos colonizar o nosso país, e dentre eles, os portugueses, Eles sendo os primeiros a pisar nas nossas terras. Mas tivemos outros povos como estes que eu terminei de falar aqui para vocês. Então, todos esses povos trouxeram suas influências para nós, Temos influências de cada um deles. E vamos ver agora algumas influências europeias que nós adquirimos. Além da influência indígena, que eu já falei anteriormente para vocês, temos também a influência europeia na formação do povo brasileiro. Vamos ver agora alguns exemplos. A língua portuguesa.
o cristianismo católico e algumas festividades cristãs, como procissões, festejos e celebrações. Se os portugueses não tivessem, se os europeus não tivessem chegado aqui no Brasil para explorar, provavelmente a língua que nós iríamos falar era a Tupi-Guarani, que era uma das línguas faladas pelos indígenas. Mas como nós temos influências europeias, nós falamos a língua portuguesa, porque foi introduzida pelos portugueses. E a religião, o cristianismo católico, porque as primeiras pessoas que vieram para catequizar os indígenas eram padres, os padres jesuítas. Também temos festas juninas, o carnaval, o Bumba Meu Boi, as cavalhadas, o fandango, o pastoril. Temos algumas brincadeiras de rodas e cantigas. Na arquitetura também temos algumas influências europeias na construção de casas. O bacalhau, pastel de Belém, ambrósia, fios de ovos, Então, tudo isso são influências europeias que nós brasileiros adquirimos. Então, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles começaram a colonizá-lo. De início, eles tentaram escravizar, como vocês também já ouviram tia Carla falando sobre isso, eles tentaram escravizar os indígenas, mas não deu muito certo. Então, eles trouxeram os negros da África para o Brasil como escravos. Os negros também trouxeram os seus costumes e sua cultura. E aí, por isso que o Brasil tem várias culturas, porque cada povo que aqui residiu deixou a sua cultura. E agora nós vamos ver algumas influências africanas que nós herdamos. No vocabulário, nós temos palavras como quiabo, caçula, dengoso, cachaça e angu. Na culinária, temos o vatapá, o mungunzá, caruru, chuchu, acarajé. Temos alguns temperos utilizados nos alimentos, como azeite de dendê, pimenta e leite de coco. Na religião, temos o candomblé, a umbanda, a quimbanda, algumas divindades religiosas, como Iemanjá, a prática da capoeira, o samba, a congada, o afoxé, o maracatu, o berimbau, a flauta e a cuíca são exemplos de influências africanas na música. Nas festividades temos também o maculelê, o reizado, congadas e maracatu. Para facilitar melhor o estudo da cultura brasileira, nós vamos mostrar agora a cultura de cada região. Nós sabemos que o Brasil é composto por 5 regiões e nós vamos ver essa influência de acordo com cada uma delas. Vamos iniciar pela região norte, que é a maior região em extensão, e ela possui duas grandes festividades, que é o Círio de Nazaré, que fica em Belém do Pará, e o Festival de Parintins, que é a festa do boi-bumbá do Amazonas. Na região norte, a influência indígena ela é muito forte. Devido a isso, muitos pratos da culinária dessa região têm como ingredientes a mandioca e o peixe. Aí da região norte, nós iremos passar para a região nordeste, que é uma região toda banhada pelo mar, a nossa região, a região que nós habitamos. E muitos pratos da região são de frutos do mar, como, por exemplo, sururu de coco, camarão, vatapá, peixes, caranguejos, lagostas. E como manifestação de danças e festas, nós temos o maracatu, caboclinhos, bumba, meu boi, ciranda, coco, reizado, frevo, capoeira, cavalhadas, carnaval e algumas festas de São João, que acontecem no interior da nossa região, a região nordeste. Como manifestações religiosas, temos a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. Vemos muitos trabalhos de artesanato feito de barro, de renda e de outros produtos artesanais também, como a palha. E na literatura, a literatura de cordel tem maior destaque. Alguns pratos típicos, crianças, da nossa região é a carne de bode, a carne de sol, sarapatel, buchada, bolo de rolo, cocada, pamonha, tapioca, feijão verde, dentre outros pratos, que se a gente for falar aqui, será uma longa aula, Então, estes foram alguns dos exemplos dos pratos típicos da nossa região. Na região sudeste, a culinária, ela tem influência das 3 etnias, tanto da indígena quanto europeia e africana.
Os pratos típicos são moqueca capixaba, pão de queijo, feijoada, bacalhau, aipim, pizza, carne de porco, feijão tropeiro. Nessa região temos como destaque a festa do Divino, cavalhadas, carnaval, folia de reis, festa dos santos, dos santos padroeiros, né? Caiapó e etc. Já na região centro-oeste, ela também é uma região que recebe influência dos povos paraguaio e boliviano. Na culinária, destaca-se o arroz com piqui, o arroz boliviano, o curau, sopa paraguaia, o empadão goiano, entre outros. No Pantanal, são pescadas algumas espécies de peixe, que são muito solicitadas. Dentre esses peixes, nós temos o pintado, o pacu e também o dourado. E como festividades da região centro-oeste, nós temos a cavalhada e o fogaréu. Já na região sul, destaca-se a influência dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e também os italianos. A região sul ela é um pouco diferenciada das outras 4 regiões, principalmente no sotaque, né, no modo de falar. As festas típicas são a festa da uva, o fandango, a congada, a dança de fitas, a tirana, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. E na culinária temos o barreado, o chimarrão e também o delicioso churrasco. Na região sul, eles adoram o churrasco e o chimarrão. E o churrasco, crianças, por lá, não é esse churrasco normalmente que nós vemos por aqui. Lá eles têm o costume de assar o boi quase que inteiro, né? Como vocês podem ver aí na imagem. É o churrasco. E também eles utilizam-se muito do chimarrão, porque como é uma região muito fria e o chimarrão é uma bebida quente, né? Favorece ao clima. Então, esta era a nossa aula de hoje, crianças. Até a próxima aula e tchau, tchau!